Ai, parou aqui, gente. Vou continuar. O amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia lhe basta o seu infortúnio. É isso. Então, aqui eu paro. Vamos, vamos, não, eu vou continuar aqui. Peraí. Vamos continuar com o capítulo 7. Crítica e discernimento. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes sereis medidos, porque reparas no cisco do que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu olho. Como podes dizer a teu irmão, deixa que tire o cisco do teu olho, enquanto tens uma trave no teu olho? Hipócrita, remove primeiro a trave do teu olho, então poderás verdadeiramente para ti... remove primeiro a trave do teu olho, então poderás ver claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deveis dar o que é sagrado aos cães, nem jogar vossas pérolas aos porcos, senão eles as pisotearão, e voltando-se contra vós, elas vos estraçalharão. Gente, isso é muito importante, por isso que às vezes tem coisas que é melhor você ficar no silêncio e não dar o que é sagrado aos porcos, nem as suas pérolas aos porcos, né? Porque, enfim, você vai falar as coisas de Deus para os porcos, eles vão estraçalhar, vão fazer chacota, vão fazer um monte de coisa. Então, melhor nem falar, né? Então, é isso. A oração constante: pedi-vos e será dado, buscai e encontrareis, batei e será-vos aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós, se seu filho lhe pedir um pedaço de pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo aquilo que queres que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Com efeito, nisso consiste a lei dos profetas, a Torá dos profetas, tá? As ações verdadeiras e as ações erradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Mas quão estreita é a porta e quão apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Protegei-vos dos falsos profetas que vêm a vós com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, querendo seus dízimos, querendo seus bens, né? Querendo suas coisas, entendeu? Mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Da mesma maneira, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore ruim produzir frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Em suma, por seus frutos os reconhecereis. Não é aquele que me diz, Senhor, Senhor, ou Kyrios, né? Que entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza o desígnio do meu Pai, que está nos céus. Aquele dia, muitos me dirão, Senhor,
Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos os demônios e em teu nome realizamos muitos prodígios. Então lhe declararei, abre aspas, nunca vos conheci, longe de mim, vós que cometeis a injustiça, a perversidade. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Isso é muito interessante, gente. Olha, por exemplo, Deus aqui ele está dizendo o seguinte, que ele não tem compromisso com os bens, com a casa dos que são imprudentes, né? Por exemplo, a gente vê muitas pessoas construindo suas casas em lugares que podem vir a acontecer tragédias, né? Então, Deus não tem como proteger essas casas, essas pessoas. Por quê? Porque elas foram imprudentes, né? E todo ano a gente vê nos noticiários desgraças que acontecem justamente dessas pessoas que moram em lugares de situações complicadas e que são áreas de perigo, mas ainda assim elas vão construir lá. E aí, como lidar com isso? Porque se elas sabem que não podem, então, sabe, não constrói lá. Eu sei que existe muita dificuldade em relação às pessoas não terem suas casas, não terem lugar, não terem, enfim. Mas olha só o que aqui está dizendo. Isso aqui é até um alerta para a gente aqui. Assim como aquele que ouve estas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Por exemplo, você não vai construir um prédio, por exemplo, aqui a gente tem 23 andares, mas eles têm uma fundação, a edificação dele foi feita debaixo de uma, bem feita, bom, acredito eu, né? Então, assim, você tem que estudar o local, você tem que ter vários estudos para poder você construir uma casa, não é você construir de qualquer jeito, né? E aqui no caso, olha só, ele edificou sua casa sobre a rocha. No caso aqui das Sagradas Escrituras, a rocha é justamente a palavra de Deus, é esse escrito, é esse contrato, essa escritura, entendeu? Que é o nosso manual para existir nesse mundo, é o manual que nos ajuda, né, a caminharmos nesse mundo, nesse planeta, de uma forma que, enfim, que a gente evite certas coisas, né? Então, aí, olha só, um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e as tempestades. Tempestade nunca é coisa boa, gente. E arremessaram contra a casa, mas ela não desmoronou. Vocês viram lá no sul agora, há pouco tempo, lá em Cruzeiro do Sul, né? Tá tendo problemas lá. Eu assisto muito o jornal, às vezes do sul, às vezes do norte, do lado da minha cidade. Então eu vejo todas essas coisas que às vezes acontecem lá, né? Então, mas todo ano é a mesma coisa e parece que eles não mudam, parece que estão dormindo para certas coisas. Então, é isso, mas contra a tempestade a gente também não pode, às vezes, é uma força da natureza, né? Então, é isso, por isso que a gente tem que estar muito atento aonde a gente constrói as nossas coisas. Então, diz assim, ó, caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e se arremessaram contra a casa, mas ela não desmoronou, pois estava alicerçada sobre a rocha. O que também pode ser isso? As tempestades pode ser também essas palavras malignas, malditas que as pessoas falam, às vezes rogam praga para você, falam coisas maldosas. Então, se você estiver firme na rocha, que é Jesus Cristo, que é Deus, na palavra de Deus, dificilmente você vai ser abalado com essas coisas, com esses dardos malignos, né? E vocês sabem que essas coisas não fincam, por quê? Se você estiver construído sua casa, sua mente, seu corpo, tudo
sobre a rocha, que é o Cristo, que é Deus, que é, entendeu, as Sagradas Escrituras, então não vai ter tempestade, não vai ter palavras malditas, não vai ter boca maldita, nem ninguém que vai deixar te fazer destruir o teu templo, a tua casa, né? Que também pode ser a tua mente, tá? A tua mente, você tem que ter muita atenção com o que você coloca dentro da sua mente e o que você recebe, né? De fora, entendeu? A tua mente, a tua casa tem que estar bem firme. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vocês sabem que a areia, a água vem e leva, né? Leva tudo. Caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos, as tempestades e se arremessaram contra ela. Ela desmoronou e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou esse discurso, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas deles, entendeu? As pessoas ouviam os escribas, ouviam os pastores, vou dizer assim, ouviam tudo isso. Só que Jesus tinha, ele falava das suas sagradas escrituras, da sua lei, da lei de Moshe, da lei de Deus, com autoridade. E vou falar mais uma outra coisa. A autoridade, por exemplo, eu estou aqui. Eu tenho autoridade, a minha autoridade, qual é a minha autoridade de estar aqui? Porque eu sou teóloga? Porque eu sou formada, porque eu tenho um diploma da PUC? Não, claro que não. Isso tanto faz como tanto fez. Claro que para o mundo secular, isso é importante. Dá status, não sei o que, não. Enfim, mas isso para mim não tem importância nenhuma, gente. É sério mesmo. Então, essa questão da autoridade de Jesus, ele não tinha, sabe, como eles vão questionar em muitos evangelhos, da onde ele tira esse estudo, da onde... E vocês acham que aqui também não tem gente que questiona? Da onde ela está tirando isso? Da onde ela tira esses pensamentos? Da onde ela fala isso aqui? Por que ela fala desse jeito? Hoje mesmo, antes, quando eu estava falando sobre a questão do suicídio do capítulo 4, da tentação de Jesus, eu fui questionada. Veja bem, pode ser que não seja bem isso que esteja falando lá. Putz grila. Desculpa, mas é assim mesmo. Putz grila, se está dizendo, te atira daqui. O diabo leva Jesus lá para o pináculo e manda ele se atirar de lá de cima. Não tá pedindo para ele cometer suicídio? Pelo amor de Deus, né? Vai querer encher o saco. Mas o que acontece? Tem gente que estuda 100 anos essas Sagradas Escrituras. 100 anos. Mas, às vezes, é só coisa técnica. E não consegue mostrar para as pessoas o real, o que está aqui. Que isso também pode acontecer com qualquer uma pessoa. E aí, claro que sente uma dor de cotovelo. Puxa vida, mas por que eu não vi desse jeito, né? Por que eu não descobri isso aqui? Por que não sei o quê? Gente, é simples. Une o seu estudo com o meu, que soma, que dá tudo certo. E aí esse mundo vai ser um mundo maravilhoso, lindo, maravilhoso. Agora, o que não dá é para ficar competindo. Mas veja bem, não é bem assim, não sei o quê. Começa aquela questão das ideologias horrorosas que o povo tem. Não, mas isso aqui é uma teologia assim. Não, é uma teologia não sei o quê. Não, mas essa só teologia não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Então é só ler o texto, raciocinar. Tem alguma coisa errada. Vamos lá no grego, vamos ver aqui o grego. Aqui vocês estão vendo aí, ó. Aqui, ó. É só pegar isso aqui, ler, pegar o dicionário bonitinho de grego, pegar tudo, fazer a semântica e ver tudo isso aqui, gente. Agora, é claro que ninguém vai aceitar. Nossa, você começou a teologia ontem. Como assim? Eu já tenho 70, 80 anos, 100 anos de teologia, de estudo de teologia. Nunca vi isso. É claro que vai incomodar. De repente, Deus me deu esse olhar desse jeito. Se Deus me levantou para falar com vocês dessa maneira, não adianta eu querer falar igual o Papa João Paulo II, não adianta eu querer falar que nem Francisco, não adianta eu querer falar que nem Mário Jorge Bergoglio,
Não adianta eu querer falar como a pastora Ludmila Feber, que era incrível também. Não adianta eu querer falar como a... Como é o nome dela? Ai, alguma coisa Barros. Ela é maravilhosa. Ela diz, já levantou? Levanta daí, levanta pra como é que ela fala? Levanta para confundir o inimigo. Então, sabe, gente? Então, não foi para isso que Deus me levantou. Entendeu? Ele me levantou para mostrar para vocês que realmente no capítulo 4 existe, assim, essa questão é, de colocar Jesus para se suicidar lá do pináculo. Pô, se o pináculo é imenso, né? Lá no alto, alguém diz, o diabo diz, te joga daqui, ele tá dizendo o quê? É claro que não vai existir. Ah, mas veja bem, Jesus era isso, era aquilo. Gente, Jesus era humano, tá? Jesus era de carne e osso, ele era encarnado. Tudo isso que a gente sofre, ele sofreu em sua humanidade. E ele foi um humano perfeito. Por isso que ele está aqui, dando exemplo pra gente que a gente vai cair nas tentações só se a gente quiser. E se a gente não conhecer as escrituras. É simples assim. E ainda assim, a gente conhecendo, a gente não pratica, tá? Não adianta a gente querer que a gente... Enfim, a gente às vezes não acredita, né? Muita gente não acredita que isso possa existir, mas existe. Todos os dias somos tentados em nossa dignidade, em nossa... Enfim, de todos os jeitos. No seu trabalho, na sua casa, enfim... Você acordou, brilhou um pouquinho com a luz de Cristo, acabou, filho. Pode ter certeza que vai ter gente querendo apagar a sua vela, querendo destruir, querendo secar o seu azeite. Enfim, sabe? Ou vai querer te destruir de forma tua moral, questões de sexualidade, questões de dinheiro, que é economia, questões de idolatria. Tudo isso a gente vai passar. Tá bom? Tô brava, Francisca? Não, gente, eu não tô brava, não. Só tô falando. É que às vezes eu findo, né? Pondo assim, mas é sempre a questão do texto para que vocês compreendam, tá? Como diz os teólogos bem mais avançados, ele diz, mas o povo entende e faz a sua leitura. Ótimo, eu acho é bom. E o povo tem que entender mesmo, entendeu? Tem que entender, nós temos que entender, assim como eu entendo, eu acredito muito nisso, por isso que eu mostro para vocês as letras hebraicas, eu tenho muito desejo, eu tô com desejo de transmitir aqui para vocês as letras gregas, que é para vocês começarem a, por exemplo, aqui ó, a começarem a ler, aqui ó, biblos, aqui ó, em grego, biblos, vendo aqui ó. Jesus Cristos, aqui ó, Jesus Cristos, tá vendo? Livros, aqui ó, livro da genealogia de Jesus, aqui ó, que é o começo aqui, é Mateus, que é o capítulo 1 de Mateus, aqui ó, vendo aqui ó, livro da genealogia do nascimento de Jesus Cristo, vendo? Então, eu tô muito, assim, com desejo, Deus já colocou no meu coração para que eu mostre para vocês essas letras aqui, essas letras gregas. Aqui, ó, começa com um beta, tá vendo? Aqui, ó, um beta, um lambda, um alfa, um sigma. Tá vendo, gente? Então, isso vai ser uma das outras coisas que o Eterno já colocou no meu coração, que eu passasse para vocês essas letras, para que vocês possam ler esse Novo Testamento grego, aqui, ó. E aí vocês não vão precisar de mim, da minha pessoa, lendo aqui os textos para vocês mesmos vão lá e vão ler, vão pegar os dicionários, vocês vão ver palavra por palavra, vocês vão perceber o quão é maravilhoso vocês mesmos aprenderem a ler do grego, tá? E aí não vai ter para ninguém mais querer enganar vocês. Ai, porque é assim, não, porque é assado. Não tem mais isso, entendeu? Vai chegar um dia onde todos vão conseguir entender essa palavra de Deus, assim, sem precisar de atravessadores que queiram só manipulá-los, tá?
Então, olha só, vamos lá, continuar aqui. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, veio a enchente, sopraram os ventos e se arremessaram contra a casa. Ela desmoronou e foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou esse discurso, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas deles, né? As pessoas tinham os escribas, né? Os doutores da lei. No 8º, e ao descer do monte, grandes multidões o seguiram. A autoridade de Jesus e o discipulado. O que significa isso? Discipulado. Discípulo, gente, vem da palavra grega matetés, ou então talmidim. Talmidim é em hebraico e matetés é em grego. E o que significa matetés? Matetés significa discípulo, o discípulo, o aluno, o aprendiz, tá? Significa tudo isso. Então, nós somos aprendizes dos discípulos de Jesus, tá bom? Então, um leproso, falar aqui do capítulo 8, um leproso, tendo se aproximado, prostrou-se diante dele e disse, abre aspas, Senhor, se queres, pode purificar-me. Ele estendeu a mão e o tocou, dizendo, quero ser purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse, tem cuidado para não dizer nada a ninguém, porém vai mostrar-te a quem? Ao sacerdote, ao Cohen Gadol. Ao Cohen Gadol não, ao Cohen, né? Ao sacerdote. E apresenta a tua oferenda, que Moisés prescreveu como testemunho para ele. Todas as vezes que acontece algum milagre na sua vida, aqui Jesus está mandando ele ir aonde? A um sacerdote, para que você leve a sua oferenda para um sacerdote, para a sua igreja, o canto onde você recebe o alimento, onde você recebe o milagre, você tem que honrar e para seu testemunho você tem que oferecer algo. Por quê? Porque está escrito na lei de Moisés. Moisés, no caso, prescreveu essas coisas. Moisés, vocês sabem que é o líder do povo judeu. Então, isso aqui tem um pouco da história de Israel, tá, gente? Então, Jesus dá esta ordem para que ele vá se apresentar ao sacerdote, tá? Mostrando, porque assim ele dá a confirmação que ele realmente recebeu o milagre, né? Aqui ele fala de milagre, de cura, né? No caso aqui, então, da cura, conforme prescreve a lei de Moisés, que não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, porém revelada a Moshe Rabbeinu, a Moisés, tá? Agora aqui, no caso, Jesus é o sacerdote que faz essa cura. O criado do centurião, vamos falar um pouco sobre ele. Ao entrar em Cafarnaum, eu já expliquei para vocês que Cafarnaum significa vila de Naum, aproximou-se dele um centurião, implorando-lhe, abre aspas, Senhor, meu criado jaz em casa com paralisia, sofrendo terrivelmente, fecha aspas. Ele lhe disse, abre aspas, devo eu ir para curá-lo? Fecha aspas. Mas o centurião respondeu, abre aspas, Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto, mas basta que diga uma só palavra e meu criado ficará curado. Com efeito, também eu sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Se digo a um vai, ele vai, ou a outro vem, ele vem. E se digo ao meu servo faz, ele faz. Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado
e disse aos que o seguiam, ou seja, a questão da hierarquia aqui, né, gente? Também, né? E da fé, né? Aqui ele fala um pouco, o centurião fala a respeito de hierarquia, de comando que ele tinha dentre os dele, né? Então ele também reconhece essa autoridade, essa hierarquia de Jesus, né? E que com uma palavra, Jesus podia curar. Então, quer dizer, ele reconhece a autoridade de Jesus, né? Que para uma autoridade basta dar uma canetada que já resolve nos nossos dias, né? No caso, na época de Jesus, bastava uma palavra também, ele já resolvia a situação do empregado desse centurião, né? Incrível essa fé dele, né? Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Amém. Eu vos digo, em Israel não encontrei ninguém com semelhante fé. E vos digo mais: muitos do Oriente e do Ocidente virão e compartilharão o banquete com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto os herdeiros do reino serão lançados para a extrema escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: Vai, e se cumpra como acreditastes. E naquele momento seu criado ficou curado. A sogra de Pedro. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra deste estava acamada e com febre. Ele tocou a mão dela e a febre a abandonou. Ela se levantou e se pôs a servi-lo, ou seja, ela se tornou a diaconisa na casa, né? Eu já falei para vocês que serviço é diaconia. Mesmo que você esteja na sua casa, todos nós somos servidores. Em algum momento nós estamos servindo a nossa casa, servindo a nossa vida, servindo ao nosso marido, servindo aos filhos, aos demais que estão ao redor da gente, tá? Diversas curas que Jesus fez, né? Ao entardecer, levaram-lhe muitos endemoniados. Com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os acometidos por um mal, para que se cumprisse o que dissera o profeta Isaías, abre aspas, ele tomou nossas fraquezas e carregou todas as nossas enfermidades, né? Isso, Jesus, fecha aspas. Seguir Jesus. Vendo que uma multidão rodeava, Jesus ordenou que partissem para outra margem. Então se aproximou um escriba e lhe disse, abre aspas, mestre, eu te seguirei para onde quer que vás, fecha aspas. Jesus lhe respondeu, abre aspas, as raposas têm tocas e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, fecha aspas. Ninguém deixava também, né? Outro já discípulo disse-lhes, abre aspas, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai, fecha aspas. Jesus lhe replicou, abre aspas, segue-me e deixa os mortos enterrarem seus mortos, fecha aspas. Tão logo subiu na barca, seus discípulos o seguiam. Houve então uma grande agitação no mar, de modo que a barca desaparecida por entre as ondas, entretanto ele dormia. Eles se aproximaram e o despertaram, gritando, abre aspas, Senhor, salva-nos, perecemos, fecha aspas. Ele lhes disse, abre aspas, por que sois medrosos, homens de fé pequena, fecha aspas. Então se levantou, conjurou os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Aqueles homens se perguntaram admirados, abre aspas, quem é esse
que até os ventos e o mar obedecem. Fecha aspas. Eu vou ler todo esse capítulo 8 e depois eu paro, tá, gente? Vamos lá. Os dois endemoniados. Quando chegou à outra margem, a região dos Gadarenos, vieram a seu encontro, pois dois endemoniados, ou seja, vieram a seu encontro dois endemoniados que saíram dos túmulos. Eram tão perigosos que ninguém se atrevia a transitar por aquele caminho. Logo começaram a gritar, abre aspas, o que tens contra nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Fecha aspas. Ora, perto deles havia uma grande vara de quê? De porcos pastando. Os demônios lhe suplicaram, abre aspas, se nos expulsas, manda-nos para a vara de porcos, fecha aspas. Vocês entenderam por que eu não como porco nem de jeito nenhum, gente? Porque nos porcos os demônios foram habitar, entendeu? Aqui de acordo com esse texto, né, de Mateus. E lhes disse, abre aspas, ide. Saíram e foram para os porcos. A seguir, toda a vara atirou-se desfiladeiro abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado na água. Os cuidadores dos porcos fugiram e, chegando à cidade, contaram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Então, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo lhe suplicaram que abandonasse seu território. Vocês entenderam, gente, por que eu não como porco? Como carne de porco? Justamente, se Jesus mandou os demônios para irem para dentro dos porcos, e além do mais, o porco tem tênia, né, gente? Então, vocês imaginam só. A gente começa a ler as coisas e aí a gente começa a trazer para a vida da gente algumas coisas que não vão ser legais, assim, que a gente tira da vida da gente, né? Então é isso, gente. É o seguinte, pessoal, já se inscreveram no canal Bíblia com Francisca? Esta é a segunda parte, porque a outra, né, vocês viram que deu um corte aí, mas assistam desde o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo capítulo. No próximo vídeo nós vamos fazer o nono e assim vai. Eu tô pensando realmente em liberar para vocês as letras do alfabeto grego, tá bom? Então vai lá, aproveita, ativa o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Isso não significa que você vai sair da sua comunidade, não. Você vem aqui, você aprende sobre o evangelho, sobre essas coisas que eu falo para vocês, principalmente sobre o evangelho. E vocês fazem os slides, vocês podem montar slides, vocês podem montar várias coisas e levar para as comunidades de vocês, porque esse evangelho é para ser transmitido, né? Essa boa nova, esse evangelho. Bom, gente, então é isso. Fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, e cada um vá cuidar da sua vida, tá bom? Vocês têm que se conectar com a palavra de Deus, com esses estudos e não com a Francisca, tá? Que a Dona Francisca não quer ninguém se conectando com ela, tá bom? Mas com a palavra que ela transmite aqui, que é a palavra de Deus, tá bom, gente? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e vá cuidar da sua vida. Tchau, gente.